Olá, pessoal. Vamos dar início agora à nossa disciplina de matemática discreta. Nessa primeira videoaula, nós vamos dar um breve histórico da lógica, nós vamos inserir alguns conceitos básicos de lógica matemática e nós vamos introduzir a tabela verdade. Como um breve histórico, não se sabe ao certo aonde a lógica nasceu, mas existem indícios de que foram os indianos os pioneiros no estudo desse ramo da matemática e da computação. Ok? Mas não se sabe ao certo se foi lá. Porém, apenas os gregos formalizaram a lógica, publicaram. Então eles são considerados, vamos dizer assim, os precursores da lógica matemática. Bom, e no decorrer do tempo, vários matemáticos, grandes pensadores, vamos dizer assim, foram pioneiros na publicação, na formalização da lógica matemática que conhecemos hoje, que foram, por exemplo, Leibniz, o Boole, o Peano, dentre outros. A lógica matemática, definida por grandes matemáticos, hoje tem grande aplicação na área da computação. Exige um pouco de raciocínio lógico, fundamental para entender a fundamentação da lógica matemática. Então agora nós vamos introduzir alguns conceitos básicos essenciais para o estudo da lógica matemática, algumas simbologias e vamos introduzir a tabela verdade. Então, nós vamos definir a lógica matemática como sendo o estudo das relações entre as afirmações, não da verdade das afirmações. Coloquei o não ali em letra maiúscula para enfatizar que quando a gente fala em lógica matemática, parece que isso está dizendo que sempre tem que ser algo verdadeiro, é lógico. Não. Nós vamos estudar se é verdadeiro, se é falso, ok? Então nós não vamos enfatizar sobre a veracidade das afirmações, certo? E sim o estudo das relações entre essas afirmações. A lógica está intimamente ligada à linguagem. No caso aqui, a linguagem que nós estamos enfatizando é do nosso idioma, a língua portuguesa. Agora, para definir proposição ou sentença, é um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um sentimento de sentido completo. Ou, em outras palavras, é uma frase com sujeito e predicado. Mais uma vez, a lógica matemática ligada aí de forma íntima com a língua portuguesa. Então aqui eu vou dar alguns exemplos que usam um conjunto de palavras para formar uma proposição ou sentença. Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. É uma frase com sujeito e predicado. Um triângulo é retângulo se e somente se possuir um ângulo reto. Uma frase com sujeito e predicado. Agora, em termos de simbologia matemática, eu vou apresentar aqui duas sentenças que, através de simbologia, também representam uma proposição. No caso, seno de π igual a zero e cosseno de π sobre 2 também é igual a zero. Então, entre palavras e simbologia, nós podemos montar uma proposição ou sentença. Aqui nós vamos sempre nos referir à proposição. Uma sentença é sinônimo. Agora, nós vamos introduzir os princípios da lógica matemática, que são dois. O primeiro deles, o princípio da não contradição, que vem nos dizer o seguinte: uma proposição nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Para isso, ou para corroborar com esse princípio da não contradição, vem o princípio do terceiro excluído, que diz que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então, nós teremos apenas duas situações para classificar uma proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. É claro que, com o avanço dos estudos aqui da lógica matemática, nós vamos inserir várias proposições dentro de uma mesma expressão e vamos analisar a veracidade dessa expressão toda com várias proposições. Ok? Bom, para cada proposição nós vamos atribuir o que nós chamamos de valor lógico. O valor lógico já é conhecido dos nossos estudos aí anteriores. Nós dizemos que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ok? Então nós vamos classificar em VOF todas as proposições que aparecerem. Sejam elas formadas por um conjunto de palavras ou sejam elas formadas por um conjunto de símbolos matemáticos. Vamos definir então os tipos de proposição.
que podem ser simples, que é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma, ou, em outras palavras, é apenas uma frase com sujeito e predicado. Como, por exemplo, o número 3 é ímpar. E uma proposição ela pode ser composta, que é aquela formada por duas ou mais proposições combinadas numa única frase. Como, por exemplo, o número natural ou é par ou é ímpar. Ok? Nós vemos aí claramente que existem duas frases unidas numa só. Vamos então, para ilustrar, dar alguns exemplos aí de tipos de proposição, aplicando agora o valor lógico em cada uma delas. Ok? Vamos então apresentar a proposição P, que diz que o número 302 é par. Bom, isso é falso ou verdadeiro? Claramente nota-se que é verdadeiro, porque o último algarismo do número 2 é par, então o valor lógico da proposição P é V. A proposição Q diz que menos 2 é menor que menos 3. Obviamente, no conjunto dos números inteiros, ou até mesmo nos reais, é o contrário. O menos 3 é menor que menos 2. Todavia, essa afirmação Q aí, ela é falsa. O valor lógico da proposição Q é F. Já a proposição R diz que 0 e 1 são as soluções da equação do segundo grau, x² menos x igual a zero. Bom, se eu aplicar a fórmula de Bhaskara nessa equação, obviamente eu vou chegar em 0 e 1. Então o valor lógico da proposição R é V. Já a proposição S diz que Brasília é a capital do Brasil, tornando o valor lógico verdadeiro. E por último, a proposição T diz que o número 10 é um quadrado perfeito, obviamente falso, porque não existe aí um número natural que elevado ao quadrado dê 10. Então o valor lógico da proposição T é F. Bom, vamos definir aqui, antes de passar a alguns conceitos melhores de lógica matemática, as sentenças abertas e fechadas. Sentenças abertas são aquelas que possuem uma indeterminação. Por exemplo, aí, a proposição 1, x mais 2 é maior que 6. Por que x mais 2 maior que 6 é uma sentença aberta? Porque ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, é indeterminado. Porque se eu colocar o x igual a 10, eu tenho 10 mais 2 é maior que 6, que é algo verdadeiro. Todavia, se eu coloco x igual a 0, 0 mais 2 não fica maior que 6, é falso. Então, por ela ser uma frase indeterminada, torna ela uma sentença aberta. Um outro exemplo de sentença aberta é a proposição Q1. Ele é um famoso jogador de futebol. Bom, se eu falar que ele é o Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, ou até mesmo Zico, realmente esses aí são jogadores de futebol famosos. Todavia, se eu falar que ele é o apresentador Jô Soares, não vai ser um jogador famoso de futebol. Então essa sentença é aberta, porque ela pode ser tanto verdadeira ou falsa, porque no caso aqui eu não estou indicando especificamente quem é ele, o famoso jogador de futebol. E terceiro exemplo também de sentença aberta é a proposição R1. Jogaram lixo no chão. Quem jogaram lixo no chão? Não dá para saber aí, é um sujeito indeterminado que torna essa proposição uma sentença aberta. Agora, uma sentença fechada são aquelas que não possuem determinações, ou seja, o sujeito está bem determinado na frase. Mais uma vez, a lógica ligada intimamente com a linguagem. Um exemplo de sentença fechada, proposição P2. Caetano Veloso é um grande cantor, ótimo. O sujeito está bem determinado. A proposição Q2, 10 mais 2 é maior que 6, verdadeiro. E a proposição R2, todo carioca é alegre. O sujeito está bem determinado, então isso torna uma sentença fechada. Bom, agora vamos definir simbologias que serão fundamentais ao nosso estudo da lógica daqui para frente. São os conectivos. Os conectivos são palavras, ou símbolos, usadas para formar novas proposições a partir de outras. Vamos definir aqui os principais deles. O conectivo E, que em simbologia nós vamos usar o chapéu, o acento circunflexo, e ele é chamado de conjunção, que ele vai unir duas proposições numa mesma frase. Então, como exemplo, eu tenho aí, Júlia foi nadar
e Luiz foi à escola. São duas proposições combinadas numa única. Então, a primeira proposição, Júlia foi nadar. A segunda proposição, Luiz foi à escola. Então, eu vou chamar Júlia foi nadar de proposição P, Luiz foi à escola de proposição Q. Para fazer a conjunção dessas duas proposições, eu uso o conectivo E, certo? Que em simbologia fica P e Q, ou P conjunção Q. Tudo bem? Bom, dando continuidade, eu tenho a disjunção, que em palavra é o OU, que é simbolizado pelo acento circunflexo invertido. Como, por exemplo, eu tenho 8 é menor que 5 ou maior que 10. No caso, a primeira proposição, a P, seria o 8 menor que 5. A segunda proposição seria 8 maior que 10. Para unir as duas, eu faço 8 é menor que 5 ou maior que 10. E em simbologia, eu coloco P ou Q. Tudo bem? Um outro conectivo importante é o condicional, o se, então. Como exemplo, se Carlos é engenheiro, então sabe matemática. E a representação simbólica para a condicional é a setinha da esquerda para a direita. P, então Q. Se P, então Q, corrigindo. Ok? Então, os primeiros conectivos, conectivo E, da conjunção, o conectivo O, da disjunção, e a condicional, o se, então. Os dois últimos conectivos que nós vamos aprender, mais básicos, o se, somente se, que é a flecha para os dois lados. Como exemplo, um triângulo é isósceles, se e somente se, possuir dois lados iguais. Então aqui eu tenho se P, P, se, somente se, Q, fazendo aí a bicondicional. E a negação, que é utilizada pelo tio, não tem uma camiseta. No caso, a minha proposição, sem ser a negativa, seria tenho uma camiseta. Negando essa proposição, fica não tem uma camiseta e a gente lê não P. No caso, então, da bicondicional, P, se, somente se, Q. No caso da negação, não P. Tudo bem? Bom, agora aprendido aí os conectivos básicos, que foi o da conjunção, o E, a disjunção, que foi o O, a condicional, que é o se, então, a bicondicional, que é o se, somente se, e a negação, que é o não, vamos agora introduzir a tabela verdade, usando esses conectivos aí. Mas antes da gente usar os conectivos na tabela verdade, nós vamos introduzi-la. Tabela verdade é uma maneira de registrar, de forma tabulada, os valores lógicos das proposições envolvidas. Tudo bem? Como observação, para você saber o que está fazendo é certo ali, se a tabela que você está construindo está ok, a tabela verdade ela vai ter 2 elevado a n linhas. Tudo bem? Então, para você saber quantas linhas tem uma tabela verdade, você vai calcular 2 elevado a n, sendo que n é o número de proposições envolvidas numa única sentença. Tudo bem? Vamos ver então a tabela verdade para uma proposição simples. Quando eu tenho uma proposição simples, eu vou atribuir o valor verdadeiro ou falso para essa proposição. Agora vamos ver um exemplo para uma tabela verdade com duas proposições simples. No caso aí seriam as proposições P e Q. Como eu já sei, eu vou ter que atribuir o valor lógico para cada uma das proposições, que no caso é verdadeiro ou falso. Agora, combinando as duas, eu posso ter as duas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou as duas falsas. Então, aí no caso, eu vou combinando os valores lógicos, todos os possíveis, para duas proposições simples. O mesmo vai acontecer para 3 proposições simples, no caso P, Q e R. Eu posso ter as 3 verdadeiras, as 2 primeiras verdadeiras e a última falsa, a primeira verdadeira, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro e as 3 falsas. Ok? Mas aqui, mais uma vez, ilustrando
que eu tenho aí que combinar todos os possíveis valores lógicos para cada uma das proposições simples envolvidas. É claro que esse raciocínio pode continuar, mas ainda, frisando a observação que nós definimos na tabela verdade, uma tabela verdade vai ter 2 elevado a n linhas, onde esse n é o número de proposições simples envolvidas. No nosso caso, eu tenho 3 proposições simples envolvidas. Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, compondo aqui, então, as 8 linhas da tabela verdade. É claro que se eu tiver 4 proposições, agora eu vou ter 2 elevado a 4, que vão ser 16 linhas de tabela verdade. Se eu tiver 5 proposições, 2 elevado à quinta, serão 32 linhas de tabela verdade. Tudo bem? E assim sucessivamente. E por último, falando ainda de tabela verdade, nós vamos construir a tabela verdade da negação de uma proposição simples. Então eu tenho aí uma proposição P, e quando eu nego ela, na verdade eu tenho que avaliar se é verdadeiro ou falso. Então se eu tenho para uma proposição o valor lógico verdadeiro, se eu nego a proposição, o valor lógico dela se torna falso. Agora, se eu tenho valor lógico para uma proposição falso, quando eu nego a proposição, eu fico com valor lógico verdadeiro. Como exemplo, para ilustrar aí a negação, eu tenho o seguinte na proposição P. 3 menos 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Será que essa proposição P ela tem valor lógico verdadeiro ou falso? Bom, de conhecimentos nossos, nós nunca podemos distribuir esse quadrado para os dois números envolvidos. Ou seja, o valor lógico dessa sentença é falso. Agora, quando eu nego essa proposição, o que é negar 3 menos 4 ao quadrado igual a 3 quadrado menos 4 ao quadrado? Negar a igualdade é a diferença. Então, nós vamos ficar com não P sendo como 3 menos 4 ao quadrado, diferente de 3 quadrado menos 4 ao quadrado, que é verdade. Ou seja, o valor lógico dessa negação é verdadeiro. Vamos justificar mais uma vez. Bom, 3 menos 4 é menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Agora, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. 9 menos 16 não é 1. Ou seja, esse valor lógico falso está correto. Agora, a negação. 3 menos 4 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 é diferente de 9 menos 16. Ok, está correto o valor lógico da sentença não P. Agora é com você. Você vai fazer uma pequena atividade desse pequeno conteúdo que nós estudamos na primeira videoaula. Qualquer dúvida que você tiver, poste no fórum de discussões que eu estarei sempre à disposição. No mais, bons estudos e até a próxima videoaula.